Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora mais um ArrudaCast, esse podcast que tem sido ou está sendo uma mentoria, senhoras e senhores. E hoje não vai ser diferente, eu tô com três mentes mestras aqui, eles que fazem parte do nosso Mastermind A Rede. Tô recebendo aqui no nosso estúdio, no estúdio do nosso podcast, o Emerson Doreto, que é do Grupo Comand, do Giovanni Augusto, que é da Estima, e o Fábio Garcia, que é da Garcia Certificadora. O que será que esses três profissionais estão fazendo hoje aqui? Bom, o tema de hoje, senhores e senhoras, o tema de hoje são as precauções que a gente deve ter e tomar no nosso negócio para evitar o pior. Muita gente foca em fazer o negócio crescer, em vender mais, criar estratégias para ampliação, mas deixa de olhar para o passo a passo, para a documentação, para aquilo que tem feito, que pode levar o negócio à ruína. Mastermind, hoje a gente vai tirar as dúvidas com esses profissionais, por que é tão importante o trabalho deles. Vamos começar com a apresentação, quero convidar você, Emerson, seja bem-vindo e se apresente. Olá, Rafa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, de poder estar passando um pouquinho da experiência, né? Meu nome é Emerson, eu tenho aí 39 anos, 40 anos, sou casado com a Rafaela, sou pai do Davi e da Clara, sou um homem realizado, profissionalmente, quanto no meu casamento, nas minhas escolhas, e é um prazer imenso poder estar aqui sentado contigo nesse podcast, podendo passar um pouquinho da experiência. Fala um pouquinho do grupo, é Grupo Comand, é assim que fala, não? Isso, a minha empresa é o Grupo Comand, é Saúde e Segurança do Trabalho, né? Nós trabalhamos com toda a parte gerencial de saúde e segurança do trabalho, desde exames médicos, né, laudos técnicos, treinamentos, acompanhamentos de CIPA, acompanhamentos de CIPAT. Então, toda a parte que abrange a saúde e segurança do trabalho, nós fazemos ali na empresa. Trabalhamos com tudo, temos um espaço bem amplo, preparado, estacionamento próprio para receber aí os trabalhadores, enfim, os empresários para vir conhecer o nosso espaço. Maravilha. E do seu lado tá o Giovanni. Vocês não vão sair na briga não, né? Vocês são concorrentes? Como que é, Giovanni, isso aí? Não. Bom, eu sou o Giovanni Augusto, da Estima. Não, a gente não é concorrente, a gente faz quase os mesmos trabalhos, né? Mas nós somos parceiros, né? Teve dada a época da minha vida que eu não tinha medicina do trabalho, onde o Emerson atendia toda a parte de medicina para mim. Eu tinha só engenharia de segurança. E aí eu estava estruturando essa área ainda. Na época, ele e a Rafaela me ajudaram muito a estruturar essa parte. E nós somos parceiros aí de negócio, de trabalho, né? E hoje, para retribuir isso, eu ajudo ele. Ele está se formando bombeiro civil com a gente lá, que a gente tem o curso de bombeiro civil, né? Então a gente está formando ele aí como bombeiro civil. Daqui uns dias ele é bombeiro civil também. O Emerson é fora da média. Olha só que interessante. Ó, a gente já começa com um aprendizado aqui. Porque eu vejo muitos profissionais, muitas empresas não se relacionarem com quem é do meu segmento. Vê um concorrente como um inimigo e não um parceiro de negócios, um parceiro estratégico. Isso aí já tem muito o que ensinar. E do meu lado tá o Fábio Garcia. Fala um pouquinho da Garcia Certificadora pra gente, Fábio. Isso aí, Rafa. Muito obrigado pela oportunidade para falarmos sobre a certificação digital, que é super importante para as empresas hoje. Manter essa segurança dos seus documentos, do acesso aos seus sites, acessando por assinatura digital e evitando qualquer tipo de fraude. A Garcia Certificadora ela tem 9 anos de mercado, a matriz fica aqui em Londrina e tem 30 pontos de atendimento espalhados, inclusive em Bristol, na Inglaterra, onde atende os brasileiros que estão na Europa. E como autoridade de registro, credencia associações, credencia escritórios, empresas de software para que possa ser emissores de certificado digital. Sempre preocupado com a segurança em si dos documentos e envio das declarações ao fisco. Qual que é a importância da certificação digital? A certificação digital, existe um órgão regulamentador, é o ITI, que é ligado direto à Casa Civil do governo federal. Ali estão todas as criptografias das biometrias digital, da biometria facial, da biometria digital de cada CPF, de cada pessoa no Brasil. Quando surgiu a certificação digital em 2001, resolveu-se milhões de fraudes, de prejuízo que o fisco tinha, porque tinha muitas pessoas que tinham CPF, mudavam uma letra do sobrenome, do nome, e criava outro CPF. Foi em 2001 que você 2001. Caramba!
E houve um boom de emissão de certificado digital a partir de 2010, 2011. Foi com esse intuito que, em 2013, nós iniciamos o credenciamento da Garcia Certificadora. E o foco era emitir certificado digital na hora. Por quê? Porque o empresário ele precisa de agilidade, ele precisa de tempo, né, para poder emitir. E lá naquela época, o empresário ele levava 3, 4 dias para emitir um certificado digital. E hoje em dia, na Garcia, ele emite em 3 minutos por videoconferência. É muito legal. Vocês já fizeram ou não? Já. A menina liga aqui, faz... É rapidinho, é muito rápido. Eu falei pro Fábio, muito legal. E quais são... A outra pergunta que eu quero fazer, na verdade, é o seguinte. Ainda existem empresas que não têm esse... Não aderem ao certificado digital? Pode isso? Como que é? Hoje, todas as empresas têm que ter o certificado digital. É obrigatório. É obrigatório para emitir nota fiscal eletrônica. Por quê? Quando você faz a nota fiscal eletrônica pelo site, o certificado digital criptografa todas aquelas informações e trafega pela rede. Evita qualquer tipo de invasão nos seus produtos, dos seus clientes. Então, são informações criptografadas e assinadas por você como empresa. Mas tem empresa que ainda leva no tempo da onça ainda? Existe isso ou não? Não, hoje todas as empresas precisam ter seu certificado digital. E qual é o risco que você já viu evitar depois que começou a utilizar? Você já viu na prática assim, alguém que sofreu antes com isso e hoje não sofre mais por conta desse serviço? Sim, sim. O certificado digital, além de você poder fazer as declarações ao fisco, emitir a nota fiscal eletrônica, você pode assinar os seus contratos comerciais, financeiros, através da assinatura digital. Então, você está com um cliente, precisa fechar aquele contrato, aquele negócio imediato, você não precisa mais ir em cartório, reconhecer firma e demorar ali muito tempo. Com o certificado digital, em poucos segundos, você assina aquele documento e está com o contrato fechado e tem validade jurídica. Por isso que todos os bancos, FDICs, empresas de consórcio, elas usam o certificado digital para poder fechar os seus contratos de uma forma segura com validade jurídica. Legal. Gente, o tema de hoje é precaução. Então, muita gente só pensa em fazer mais dinheiro. Eu gosto muito quando o Giovanni fala assim, qual é a importância de um pai que sai cedo para trabalhar e chega vivo em casa. Exatamente. Dentro do seu segmento é uma realidade, né? Do segmento de vocês, quando a gente fala segurança do trabalho, de muita gente chegar ou acidentada em casa ou não retornar para casa. Vocês conhecem algumas histórias assim de pessoas que não investiram nisso, de não trouxeram profissionais capacitados para dentro do negócio e isso acabou acabando com a empresa? Acabou acabando com a empresa? Sim, existem muitas histórias, muitos relatos, né? Infelizmente, nós estamos no Brasil, a cada mais ou menos 40 minutos, um pai, uma mãe, um filho se acidentam trabalhando. Quanto Então, tempo? 40 minutos. Rapaz! É um índice muito alto mesmo, né? E nosso trabalho, né, as nossas empresas, elas vai de encontro a isso para a gente diminuir. É um compromisso que a gente tem de diminuir isso, né? Até o slogan da minha empresa é eu cuido do amor da vida de alguém, porque todos nós somos o amor da vida de alguém. Então a gente leva isso muito a sério, tanto a parte jurídica também, porque os nossos documentos também protegem a empresa juridicamente, protege, assim como a certificação digital é muito importante, né? Até para o e-social também, né? Verdade. Ela é muito importante e o nosso trabalho também faz isso, né? Os documentos de segurança protegem a empresa juridicamente, de ações trabalhistas, no caso de morte ou de acidente, se você tiver um documento bem elaborado, se você tiver todas as provas ali que você deu o treinamento, que você fez a sua parte, né? Isso diminui essas consequências para a empresa, né? E aí falando da pessoa, né? Do ser humano que está ali por trás daquele trabalho, se tiver uma documentação, se tiver os treinamentos adequados, evita qualquer acidente, né? A nossa empresa é especialista em investigação de acidente com morte. Então, a Estima hoje é especialista nisso. E todos os acidentes com morte que a gente investiga, né? Sempre é muito tenso, é muito triste isso, né? Porque são pessoas jovens, muitas vezes, que a vida são ceifadas. E quando a gente vai identificar, a gente cai na mesma regra. Não teve treinamento, não fez o que deveria ser feito, não cumpriu as normas de segurança. Então, a gente sempre cai nisso, né, Emerson? Acho que você pode falar um pouco disso também, né? Isso é uma realidade, né? Para pegar um adendo do Giovanni, para a gente colocar o que é investimento, o que é custo, né? Nós estamos falando de quebrar empresas, né, Giovanni? Isso. E assim, quanto que custa, Rafa, para um empresário
o colaborador dele afastado por um acidente de trabalho, 15 dias. Ele deixando de produzir, né? Se é uma metalúrgica, ele é um operador de máquina ali, quanto que custa ele não produzir todos os dias? Eu tenho certeza que é muito menor o custo de fazer uma segurança do trabalho com qualidade do que esses 15 dias de um colaborador. Vamos dizer que ali ele não tem essa cultura da segurança do trabalho instalada dentro da empresa dele. E quantos acidentes acontecem ali? Que é 1 dia, 5 dias de afastamento. Aqui a gente está falando de custo para empresário. Eu não estou colocando nem a vida do trabalhador em risco. Eu não coloquei ainda essa parte, que é a parte que mais é prejudicial. Mas coloca o custo. Quanto que custa isso? Com certeza, contratar uma empresa qualificada de segurança do trabalho, ele vai ter um investimento nessa parte. Por quê? Porque ele vai reduzir os custos. Aí entra treinamentos, né? O pessoal ser capacitado, treinamento de brigada de incêndio, treinamento de operações de máquina, né? Treinamentos que vão capacitar aquele trabalhador a minimizar o risco, né? Sempre está fazendo uma análise preliminar de risco no ambiente de trabalho. Para quê? Para ele poder, naquele ambiente dele, em si, ele minimizar ou eliminar o risco, para ele não ter. Então, ter equipamento de proteção válido, com CA válido, ter um acompanhamento da segurança do trabalho. Consigo diminuir. A gente, né, começamos a conversa falando assim, será que a gente conhece trabalhadores que, né, infelizmente, ou ceifaram sua vida, ou sofreu algum tipo de acidente traumático que evitou ele trabalhar, né? Hoje a gente tem os cargos PCDs, por quê? Porque a maioria das vezes o cara sofreu um acidente de trabalho ali, ele foi impedido de fazer aquela função que ele fazia, ele teve que se adaptar. Então, hoje, assim, a gente poder minimizar, acabar com isso dentro da empresa. E é possível, com uma boa gestão de segurança do trabalho, é possível a gente eliminar o risco e, assim, dar conforto, né, para o trabalhador e para o empresário também, né? Saber que pode contar com aquele cara no outro dia, né? Tá lá e voltar para casa. Olha só, vou lançar o desafio para vocês, para ver se vocês conseguem trazer à memória algum caso, ou que aconteceu com algum cliente de vocês, que veio procurar vocês, que já aconteceu o pior, e aí ele teve um prejuízo financeiro, porque muita gente não pensa nisso que você falou. Poxa, eu não quero que alguém perca a vida, isso é mais importante do que tudo. Mas muitos empresários, muitos empreendedores, eles só vão agir depois que o problema aconteceu. Então, ou eles vão agir porque eles não querem perder, não querem ganhar uma multa, ou não querem perder dinheiro, ou vão ter que bancar depois algum custo com algum acidente de alguém, não é? Então eu quero que se vocês trouxerem a memória, ou de algum caso que vocês acompanharam, assim, para a gente poder ilustrar aqui, enquanto eu dou um recadinho pro pessoal. Olha só, esses 3 caras aqui e suas empresas, eles fazem parte de um mastermind coordenado por mim. O que é o mastermind? É isso aqui na prática, um ouvir do outro, aquilo que ele pode ensinar. Quanto custa você ouvir de um empreendedor, de um empresário, um conhecimento, uma dica, um conselho de quem está andando ao seu lado ali? Talvez um problema que você esteja passando, o empresário do seu lado, ele tem a solução para aquilo. Ele tem uma direção para aquilo. Você, dentro do olho do furacão, talvez você não consiga enxergar. Então esse é o objetivo do nosso Mastermind. Se você quiser fazer parte desse grupo seleto de empreendedores e empresários, manda uma mensagem aqui pra gente, vou deixar o telefone aqui para vocês. E deu tempo de pensar aí ou não? Opa. Eu tô com um caso aí super recente, inclusive vou lá hoje para continuar o tratamento desse assunto. Silo, né? Silo é um caso bem específico, né? Silo é onde guarda os grãos ali, a soja, tudo mais. São gigantes, né? Tamanho de um prédio. A grande maioria, sim. E teve um acidente de trabalho lá, né? Com um jovem, um garoto de 17 anos, né? Que infelizmente perdeu a vida nesse silo por falta do uso de equipamento de segurança do trabalho. E é uma fazenda onde faz o armazenamento desses grãos. E Se isso acontece, só um pause. A culpa é da empresa ou do cara? É uma pergunta difícil de responder assim, né? Porque assim, na verdade, a culpa é de ambos, né? Mas a empresa é responsável por aquele colaborador. Toda vez que a gente contrata alguém, o que a norma fala, né? A NR6, por exemplo, que é a norma que fala de EPI, que o empregador ele é responsável por treinar a pessoa quanto ao uso de EPI. Então a responsabilidade é do empregador.
né? Nesse caso. E aí, assim... Viu, Vini? Não vai fazer cagada aqui, hein? Cadê o seu microfone? Hein, Vini? Não vai fazer cagada aqui que a responsabilidade é minha, você entendeu ou não? Aí. Isso mesmo, né? Isso mesmo, a responsabilidade eu sou brabo. Sou brabo, gente. Mas aí as consequências, O elas... Vini até esqueceu de cortar a câmera ali, ó. Falei com ele, ó. Corta aí, Vini. Eu sou brabo, não sou? Não. Mas as consequências, elas são gigantescas. Financeiramente falando, essa fazenda, ela tá com um passivo aí gigantesco financeiro, né? Porque primeiro que teve que parar, enquanto faz as investigações do acidente de trabalho, entra o Ministério Público e entra o Ministério do Trabalho fazendo a investigação. E isso para a empresa. Ou seja, parou todos os trabalhadores que estão ali. Fora o estado psicológico, né? Você imagina o estado psicológico dos colegas de trabalho dessa pessoa que passou por isso. Ainda mais sendo tão jovem. Vamos falar do financeiro, né? Financeiro. A empresa, dependendo da empresa, ela pode quebrar, né? Pode quebrar, com certeza, né? O que ela pode Com sofrer certeza. ali juridicamente? Ela tem as multas que ela tem que pagar, né? E tem Uma um multa TAC. que você viu aí, com juro em torno de quanto? Olha, eu já vi multa ali de R$1 milhão por acidente de trabalho. Olha só. Tá vendo, senhor empreendedor? Nessa hora o cara fala assim, eu pagaria 10 vezes mais o que você tá me pedindo. E o nosso trabalho é tão O teu trabalho é irrisório, né? barato. Né? O teu trabalho é barato. E aí a grande De verdade. pergunta é, tem empresários que ainda estão dando um jeitinho de não contratar o serviço de vocês? É obrigatório, né? É obrigatório. O nosso trabalho é obrigatório, né? Os laudos de segurança do trabalho, aí desde 2004, eles são obrigatórios, né? O E-Social foi um plano que foi lançado agora em 2014, ele começou a implantação em 2014, para nós da segurança do trabalho esse ano, né? Ele entrou aí falando que com multas, enfim, né? Mas voltando no caso, eu queria voltar porque eu pensei num caso também, e de acidente de trabalho também com morte, né? E assim... E eu queria frisar nesse caso, né? Porque o que aconteceu nesse caso? Foi uma construção civil, né? E esse trabalhador, ele caiu da altura, né? Da queda. E embaixo tinha vários escombros ali da construção civil. Era uma obra que estava bem bagunçada. E, infelizmente, ele veio a óbito. E foi-se fazer a investigação do acidente de trabalho ali, enfim. E descobriu-se que o treinamento não foi ministrado de altura. A NR35 tem um treinamento de trabalho em altura específico para trabalho em altura. E foi descoberto que não foi ministrado, que ali foi eles fizeram um certificado meio que forjado ali, e aquele colaborador ele não recebeu o treinamento devido ali para o trabalho em altura. Então, o que aconteceu nesse caso? Aqui tem 2 parâmetros. A empresa que contratou, porque ali são quarteirizados que a gente chama, né? Entrou a empresa de construção civil, né, que estava contratando a empresa terceirizada, que contratou o colaborador. Aquela empresa que já era terceirizada contratou uma empresa de medicina do trabalho para fazer o trabalho que não foi feito, ele só assinou um certificado. Então, assim, Rafa, isso gerou um boom, né? A técnica de segurança que ministrou o curso, mas não foi ministrado, está sofrendo sanção na justiça, está com mais de R$500 mil para pagar, a empresa com mais de R$1 milhão e a consultora também, que a família está pedindo indenização. Então, assim, é caso gigantesco, assim, uma assinatura, é um treinamento que não foi dado. Hoje, o que acontece no nosso ramo, né, Giovanni? O Giovanni está aqui, eu sei que ele não faz também, então, assim, muita assinatura. A pessoa não faz o treinamento, só assina. Ah, tá bom, eu já sei trabalhar, só assina. Mas tem todo um protocolo Só que tem que quer o seguir. certificado e não quer aprender por que tá fazendo aquele treinamento. Isso. Pra realmente ajudar. Para realmente ajudar. E o empregador já está pagando o treinamento, porque ele paga o certificado. Por que não deixar o colaborador ali 8 horas, 16 horas, 30 horas, fazendo o treinamento correto, para ele ter as ações corretas lá no trabalho? Custo. É custo. As falas que a gente ouve, Emerson, eu acredito que você ouve as mesmas falas assim. Esse cara trabalha já há 30 anos com isso, né? Só que assim, o treinamento que a gente dá, a gente não vai ensinar o cara a ir lá a sentar um tijolo, não é isso. A gente vai ensinar ele a fazer um nó adequado para ele se ancorar, aonde ele vai se ancorar, como ele colocar um cinto de maneira adequada, porque eu já vi isso dentro do trabalho, a hora que você vai, chega lá, o cara tá morto no chão, o cara tá de cinto. Aí você fala, o que aconteceu? Ou não ancorou direito, ou não colocou o cinto direito, também acontece. E é porque o cara acha que trabalha 30 anos com isso, não vai acontecer.
Uma vez me fizeram uma pergunta, Emerson, assim, mas todo acidente de trabalho ele é evitável? Eu respondi sem sombra de dúvidas. Eu falei, com certeza. Todo acidente é evitável. Alguém errou. Todo acidente. É igual no trânsito, todo acidente é evitável? Sim, todo acidente é evitável. Ah, mas eu tô indo lá com a minha família, a 80 km por hora, vem alguém e bate em mim. Então, aquela outra pessoa errou. Não foi aquele, mas foi o outro. Então, todo acidente, sim, ele é evitável. Aproveitando o que vocês estão comentando, muitos treinamentos, reuniões, orientações, não é pegado assinatura. Por quê? Porque às vezes a pessoa está a campo, às vezes a pessoa está em outra cidade. Então tem muitas empresas hoje que reuniões semanais, eles redigem e já enviam para todos assinar digitalmente de forma que tenha isso resguardado juridicamente. Todos os treinamentos que têm o certificado de conclusão dos cursos é assinado digitalmente e retorna, e o colaborador mostra que está ciente das orientações, entrega dos EPIs, né? Então, utilizando a certificação digital no ramo de vocês, tem muitas empresas hoje que estão se resguardando de uma forma rápida, direta, através de assinatura dos termos. Eu achei isso aí legal. Ô, Vini, fala pra Anadel assistir esse episódio de hoje, porque o Fábio aqui já trouxe uns insights. Eu até quero saber se a gente tá assinando aqui. A Garcia cuida da nossa certificação aqui. Eu quero saber se a gente tá usando. Tem muito isso, Fábio? A pessoa contrata o serviço e não sabe nem se tá usando. Olha aí, ó. Que fichas caem, Rafael. Verdade. Pois Hã? verdade. Eu nem sei se eu tô usando agora. Agora eu fiquei intrigado. Tá vendo? É mentoria. Então, Mentoria online, Ô, Rafa, virtual e real. Pera aí, deixa eu ouvir essa mentoria aqui. são precauções que você pode resolver ali em questão de poucos minutos. Aí, Vini. Assinou o contrato, fechou cara o compra um negócio, carro e deixa já na garagem. envia. Não, eu ia falar do carro, porque eu também sou cliente do Fábio. Ah, Eu comprei um carro recentemente, fui assinar. Ah, não, tem que ir no cartório. Eu falei, não, mas eu tenho assinatura digital. Ah, então vou mandar para você o PDF, você assina para mim e devolve. Pronto, resolvi o problema. sensacional. Nem saí da cadeira. Agora, vocês falando aqui sobre os erros cometidos. São erros que são cometidos. Agora, não importa por quem, se é pelo funcionário, se é pela empresa, não importa. O grande ponto é, uma vida foi perdida, alguém teve o braço amputado, houve o problema, ele aconteceu. Eu me lembrei aqui de uma vez, meu filho chegou para mim e falou assim, pai, eu não gosto de levar bronca. Eu falei, muito bem, filho, eu também não, você sabia? Mas sabe qual é a estratégia que eu uso? É o seguinte, antecipar o erro. Se eu sei que pode ter um problema aquilo, se alguém vai cobrar aquilo, se eu combinei um prazo para aquilo, se houve um acordo antes e eu já percebi que eu não estou cumprindo com o meu acordo, eu posso levar uma bronca, alguém pode chamar minha atenção, coisas que eu não gosto, nem você, né, filho? Então, olha só, antecipa o erro. Antes de alguém vir cobrar você, antes de eu chamar a sua atenção, vai lá e faz. Sabe qual que é a boa notícia? Que ao invés de você levar uma bronca, você pode até receber um elogio. Parabéns, fez no combinado, você é uma pessoa de palavra, você é uma pessoa íntegra. No caso das corporações, das empresas, dos negócios, ninguém, quando a falha acontece e o cara foi ali com equipamento de segurança, ele foi resguardado, ele vai receber um elogio para aquilo, ou ele vai receber a vida dele de volta para aquilo. Né? Então, o que ele fez? Ele antecipou o erro, ele antecipou a falha. Ou se vem alguma fiscalização e tá tudo certinho, aquela empresa ela vai receber um selo de qualidade. Ela pode receber ou não? Com certeza. Um selo. Esse selo é o quê? Elogio. Ó, essa empresa tá andando nos critérios, ela é uma empresa que você pode confiar, ela tá aumentando o valor dela de percepção do cliente, ela tá aumentando o valor dela no mercado. Então, você cuidar da sua empresa nesse sentido, na questão da segurança, chega a ser até uma estratégia de marketing. Olha só, Rafa, tem uma norma regulamentadora que algumas empresas ou alguns quinais são obrigatórios deixar uma placa na frente da empresa. Estamos há tantos dias sem acidentes, né? E você imagina só que privilégio que é você estar lá, estamos há 1000 dias sem acidentes de trabalho. Esse é o selo, esse é o reconhecimento ali que aquela empresa está investindo nisso e que as pessoas estão se cuidando. E assim, Rafa, você pegou o gancho, uns ganchos bem legais, assim, uns insights bem poderosos, né? Se essa empresa tem 1000 dias sem acidente de trabalho, quanto que ela lucrou nesses 1000 dias?
quanto que ela deixou de perder. Então, essa conta que o cara não faz, né? O Não que eu deixei de faz. perder. Ele só faz o que eu lucrei. Isso, né? o que eu lucrei. E o que eu deixei de perder. E quando ele perde, ele também conta. Mas o que ele deixou de perder, ele não conta. Ele não São conta. contas diferentes. Ó, contratei os caras, perdi tanto. É. Perdi tanto. Podia estar contratando alguém aqui para me ajudar nas vendas. Mas o que ele deixa de perder, ele não sabe fazer essa conta. Então. E é essa conta que tem que fazer. É o que você deixa. Eu fiquei 1000 dias. Quanto que eu deixei de perder? Poxa, se nesse 1000 dias... Se tivesse acontecido um acidente de trabalho aqui, quanto que eu deixei de produzir naquele dia? Aquele colaborador não está aqui. Todo mundo sente na pele. Quando um colaborador que é essencial para você, sai de férias 30 dias. Poxa, o cara não tá 30 dias, você tá tendo que ter 2 braços, né? O empresário daí tem que colocar 2 braços. Já tem 2, o cara coloca mais 2, né? Inventa 4 braços ali para trabalhar. Imagina aquele colaborador não sendo programado, né, Rafa? Não sendo uma férias, não sendo uma coisa que é um direito dele, sendo um acidente, uma coisa que aconteceu. Fora o custo, você pensar no colaborador lá na casa dele, na família, nos filhos, né? Que o grande lema da nossa empresa é fazer o colaborador voltar para casa com segurança. É o filho, você dar um beijo no filho, sair de manhã, o papai tá indo trabalhar, a mamãe tá indo trabalhar, de tarde o papai tá em casa de novo. E realmente o papai e a mamãe chegar ali em casa novamente, ou o filho, né? A gente tá falando de pai e mãe, mas tem um filho também que sai para trabalhar, deixa o pai e a mãe em casa e retorna para casa. Esse é o grande foco. É fazer o quê? Fazer o colaborador voltar para casa. E ele voltar com segurança, né? Voltar com... voltar bem. Tá bem para trabalhar no outro dia, voltar bem no outro dia, né? Não é custo, é investimento. Eu sempre falo, sempre quando eu vou conversar com meus clientes, falo, gente, não é custo, é um investimento que você vai estar fazendo na sua empresa. Se não for um investimento, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Uau, É maravilha. isso aí. Agora, um ponto em comum que as 3 empresas têm aqui, de certa forma, as leis, as regras, elas também ajudam, elas não são só danos para o cara. Poxa vida, o cara vem botar regra no meu negócio, no meu segmento, mas as regras, elas ajudam a gente a profissionalizar o nosso negócio. Ô Fábio, você percebe que com o serviço de certificação, o empresário de alguns anos para cá, ele obrigatoriamente ele teve que ser mais organizado, ele teve que criar processos, ser mais sistemático, justamente por precisar justificar as ações dele, enfim, eu queria que você falasse sobre isso, o quanto isso tem ajudado as empresas. Sim. Existe a regra, existe o regulamento, porque tivemos problemas anteriores, tá? Uhum. Em relação ao e-social, em relação aos laudos médicos, é porque quantos trabalhadores, como vocês mesmo disseram, que perdem a vida por dia, né? Que se acidentam por dia. Então, esse envio das declarações e seguro com a certificação digital, isso facilita muito para o empresário. Não é mais uma norma que vai atrapalhar a vida dele, e sim, vai precaver problemas futuros. Uhum. Antes do digital aí, tinha muita treta? Fala algumas para mim que você ouviu falar. Não é do seu tempo, né, Fábio? Tá novo. Eu estou na área aí de softwares há quase 25 anos, na área da parte do envio de declarações contábeis, então a gente já percebeu muitas coisas, tá? Como eu disse, o exemplo de pessoas que tinham vários CPFs, vários nomes, e na Garcia Certificadora, até hoje, chega pessoas com RG falsificados, tentando fazer certificado digital. Acontece isso, Meu então? Deus. Na hora que ela pede lá, tira uma foto aqui Ela com a vai sua identidade. Isso, ela vai pessoalmente com documento falsificado, tentando fazer. No último ano de 2022 tivemos 3 casos e nós temos a verificação, a possibilidade de análise desses documentos, tá? Se você faz certificado digital em Londrina e outra pessoa tenta fazer com o seu nome lá em Manaus, vai bater nesse servidor centralizado do ITI. Então não há possibilidade mais de ser forjado, tá? É interessante complementar que a certificação digital ela é única. Existe só um órgão regulamentador que controla essa biometria, tá? Então ela é centralizada e compartilhada ao Brasil todo. Mas existe também as assinaturas eletrônicas, que é aquela que a gente pega no celular, faz uma assinatura, aquela que... Aquela vale? Ela tem validade jurídica, mas ela é questionável.
Então, existe a diferença. A assinatura digital, que é essa certificação digital ICP Brasil, tá? Que a gente adquire na Garcia Certificadora, e existe a assinatura eletrônica. Tem validade jurídica? Tem. Até mesmo a conversa entre duas pessoas tem validade jurídica quando se comprova, mas tem que ser comprovado juridicamente. Então, há muitos questionamentos, tem que tomar cuidado com isso. Esses sites que tem gratuitos de você faz o contrato e um assina, esse é certificação digital ou ele é essa assinatura aí que você falou sem certificação? Qual que é a diferença? Os sites muitas vezes são ferramentas que te dão as duas opções, tá? Certo. Você tem que analisar o documento, que existe um site do ITI validador, se aquele documento foi assinado pelo certificado digital ICP Brasil, que é esse, que é o único que não é questionado juridicamente. Certo. Repetindo, os bancos, FDICs, consórcios, contratos financeiros jurídicos, os advogados, para acessar o Projude, para acessar os sites jurídicos, tem que usar o certificado digital ICP Brasil. Mas esses sites também permitem que você faça assinatura eletrônica, que é essa que você faz o desenho. Às vezes a gente pega o celular e faz um desenho. Porque ele dá a opção, ou você coloca o nome digitado mesmo, ou você faz esse desenho. Isso. É válido? É questionável. Interessante. Tem que tomar cuidado. Chama a Anadel, Vini. Chama a Anadel que eu andei assinando alguns contratos aí nessa pegada. E nós temos certificado digital, tá vendo? Você tem ferramenta e aí você guarda ela. Meu objetivo hoje aqui é a gente entender o que tem na nossa mão. Vocês três falaram, é obrigatório. Então eu tenho esse recurso, eu tenho essa proteção e muitas vezes eu não estou usando. Por falta do quê? De conhecimento, por falta de entender. Contrata lá porque tem que contratar. O cara nem sabe o que ele está contratando. Esse é o ponto que eu queria levantar aqui. É a precaução que o empresário tem que ter. E quais plataformas eu uso para fazer a certificação digital? Recebi um contrato aqui. Como que eu sei que eu estou assinando nos padrões? Gratuitamente, você pode usar o próprio Adobe Reader. O Adobe Reader tem um botãozinho lá, assinar digitalmente. Certo. Já aparece o seu certificado que está no seu computador. Você pode assinar pelo celular também, hoje em dia. Em qualquer local que você esteja, recebe aquele PDF, recebe aquele contrato, você assina pelo celular, tá? Mas também existe softwares que ele faz o gerenciamento. Então faz o contrato aqui entre a Garcia e o Rafael Arruda. Certo. Eu coloco as duas partes. Certo. Anexo o documento. As Certo. duas partes recebem para assinar. Quando as duas partes assinam, recebe uma mensagem de sucesso. E mensagem do próprio aplicativo. Do próprio aplicativo. E como que eu sei que está certificada a assinatura do cara? Existe um site validador do governo, do ITI, chamado Validar, onde você anexa e verifica se esse documento é válido ou não é válido. Então você recebeu um documento. Como é que eu sei se foi assinado de forma correta? É só colocar nesse site do validador do ITI. Legal, hein? Gostei disso aí, hein? E muitas ferramentas. Tá aí uma dica de vídeo pra você gravar, pra ensinar a gente que é Isso cliente. eu não sabia também, não. Sim. E muitas, só complementando, muitas ferramentas anexam esse site à própria ferramenta. Certo. Então, prontuários médicos. Aí sai um protocolo ali. Isso é um protocolo, tá? Os hospitais, para você acessar o prontuário médico, tem que ser acessado via certificado digital, tá? Porque os prontuários médicos ficam de 15, 20 anos, tá? Mesmo que depois que a pessoa falece. Então, eles anexam no próprio software esse site validador. Show de bola. Isso Pra aqui não é um complementar. podcast, Emerson, isso aqui é um mastermind, ó. Então, para complementar o do Fábio, no nosso ramo, né, entrou o e-social. E o e-social, se a pessoa não tem um certificado digital, é complicado para a gente fazer um certificado para a gente poder acessar o site do ECA, que é onde a gente envia as informações. Porque hoje não é mais... Eu vou lá, faço um exame admissional em qualquer lugar e tá tudo certo. Não, hoje se envia a informação digitalmente para o governo, porque o e-social ele é um site que ele juntou, né, os 5 ministérios e nós da Segurança do Trabalho temos que informar para o governo esse ASO, esse atestado de saúde ocupacional do trabalhador. A gente tem que informar se há risco ou não no trabalho que ele faz. Temos que enviar as CATs. Quando há um acidente de trabalho, você faz um comunicado de CAT. Tudo isso tem que ter o certificado digital para a gente poder acessar o site, para poder mandar as informações. Né? Tudo assim, é tudo muito ligado, Rafa. Assim, não tem mais... como
o jeitinho brasileiro, não Agora, existe uma mais. pergunta. Por ser digitalmente, não existe um outro risco? Por exemplo, antes eu assinava no papel. Eu via e eu assinava. Uhum. Mas agora alguém pode assinar por mim, se ele tiver os acessos. O risco não aumenta nesse sentido? Quando você emite certificado digital, você é proprietário da sua assinatura digital. Você só vai passar para uma pessoa de confiança. Tá? Isso atesta que é você próprio que está assinando. Se você passa ao seu contador, ao seu administrador, que para poder assinar o documento, o laudo médico, o e-social, você, dono da sua assinatura, está passando a responsabilidade para o mesmo. Então a responsabilidade continua sendo minha. Continua sendo sua. Então, para quem você orienta que o empresário, o empreendedor, ele pode passar? Contador? Para o contador e uma pessoa de confiança. Se você instala seu certificado digital em algum computador para uso imediato, tá? Isso vai um alerta para engenheiros, arquitetos, às vezes está em algum local e coloca o certificado para assinar plantas arquitetônicas. Colocou o certificado em algum computador que não for de sua confiança, que não for de sua administração, exclua seu certificado de lá. Perfeito. Porque é a sua assinatura que está ali. É a sua assinatura com validade jurídica, que é a mesma coisa que você fosse no cartório reconhecido firme. Perfeito. Mentoria, senhores. Olha só, nós vamos deixar o contato de vocês. Quem quiser saber mais informações, procurar vocês aí nas redes sociais. Nosso papo que passou, a gente nem percebeu. Nosso objetivo aqui mesmo é alertar as pessoas, é mostrar que na profissionalização do nosso negócio é que há o crescimento, né? Existem muitos empresários, muitos empreendedores que estão fazendo tudo sozinho. E eles querem fazer do jeito que fazia antes. Antigamente deu certo assim, foi assim que eu fiz o meu negócio crescer. Não, foi assim que você fez o teu negócio chegar até aí. Só que ele pode chegar muito mais longe se ele estiver organizado, estiver utilizando as ferramentas corretas, os profissionais e as empresas certas para fazer o seu negócio talvez duplicar, triplicar, ou aumentar em até 10 vezes o tamanho dele, como a gente tem relatos aqui dos nossos colegas. Então, queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está lá assistindo a gente e ainda é um questionador dos serviços que os senhores oferecem aí. Quem começa? Pode começar, Giovanni. Bom, a mensagem que eu quero deixar é que vale a pena se profissionalizar, né? É pensar onde sua empresa quer chegar. Eu sempre falo assim, quando uma pessoa vai abrir uma empresa, isso aconteceu comigo. Eu abri porque eu era bom no que eu fazia, bom tecnicamente. Aí, quando eu me deparei com ela, eu entendi que eu precisava entender de gestão de pessoas, de administração, de um monte de outras coisas, né? E que eu não entendia, né? De finanças. E aí eu falei assim, poxa vida, e agora? O que fazer? Eu fui atrás dos braços corretos. Então, contratar profissionais corretos, cada um na tua área, para nos ajudar. Consultores, né? E nós, né? Nosso braço, nosso caso da nossa empresa aqui, a gente é um braço nessa área da segurança no trabalho. Então, a gente é especialista nisso. Então, vale a pena deixar na mão de um especialista. Porque daí a empresa consegue ir muito mais longe. Maravilha. Emerson Doredo. Eu vou puxar na mesma linha do Giovanni, né? Lá na empresa também a gente tem o consultor de processos, né? Consultor de finanças. Não é a nossa especialidade, né? Então, aquilo que a gente não é especialista, a gente delega. Fica mais fácil, mais confiável o trabalho e você tem segurança naquilo. Então, no caso, segurança do trabalho, não é o RH que vai fazer, não é o estagiário, porque vai dar problema. Então, contrata uma empresa que tenha qualidade, que tenha as certificações corretas, que estejam ali com o médico do trabalho correto, o engenheiro do trabalho, uma empresa que seja idônea, sólida, que vai fazer ali com que os seus colaboradores e a sua empresa ela caminhe nesse ramo para não ter prejuízos, para você não ter prejuízo, para você evitar esses prejuízos. Então, o nosso trabalho é consultoria em segurança do trabalho, né? Engenharia em segurança do trabalho. Então, nosso trabalho é ajudar os empresários a ter sucesso nessa área. Então, assim, como eu tenho sucesso na área da finanças, porque eu tenho um outro empresário trabalhando para mim na área da finanças. Então, cada um na sua área, e as coisas vão modificando, né, Rafa, durante o tempo, e nós vamos conseguir evoluir, se a gente tiver braço junto. Show de bola. E Fábio, suas considerações finais aí. Eu queria deixar duas mensagens. A primeira é, se pensou em certificado digital,
pode falar com o Garcia. Tem dúvida de como assinar no celular? Tem dúvida de como assinar seus contratos comerciais, financeiros, dos seus funcionários? Pode falar comigo, que eu vou dar todo o apoio necessário e vamos passar todas as orientações. E a segunda, para o empresário que está assistindo, vai participar do Mastermind, porque a gente vai encontrar pessoas fantásticas como vocês, liderado pelo Rafa. Aqui você vai perceber que muitas vezes você vê o logo da empresa, a imagem da empresa no Instagram, na rede social, mas lá atrás as dores são as mesmas. E os remédios você vai encontrar no Mastermind, porque são pessoas fantásticas, pessoas que vão te passar muitas soluções para que você possa ter sucesso no seu negócio. Obrigado, Rafa. Show de bola. Eu que agradeço a presença dos senhores aqui. Muito obrigado. Sucesso nos negócios, sucesso na carreira, na vida pessoal, porque se tá bem na vida pessoal, vai chegar nos negócios. E, gente, nós vamos precisar encerrar agora, porque eu vou ter uma conversa com o Fábio aqui. Eu quero saber como que eu acesso do celular. Eu quero saber se está bem instalado no meu computador, se está instalado mais no computador de alguém. É isso aí, Mastermind é sobre isso. Muitas vezes a gente encontra empresários que são orgulhosos e acreditam que se falarem abertamente aquilo que não sabem, estão mostrando fraqueza. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser bom em tudo no seu negócio. Você precisa dominar aquilo que o seu negócio entrega. Se você é um cabeleireiro, você precisa saber cortar cabelo. Não necessariamente você precisa entender sobre finanças, sobre contabilidade, sobre arquitetura para fazer o seu salão. É nessa hora que você traz quem domina do assunto. Chega de orgulho, bora crescer, bora prosperar. E não só nós devemos prosperar, a gente tem que ajudar outras pessoas a prosperarem também para o nosso ecossistema ficar cada vez mais rico, rico em todos os sentidos. E esse foi mais um ArrudaCast. Semana que vem tem mais podcast com cara de Mastermind. Até semana que vem. Tchau.